irmãos, amém? Nosso Deus é Deus perfeito, Ele faz o combo completo. Deu o carro, deu o emprego novo e deu... E deu o convênio que ela havia pedido. As crianças vão atrás, com os tios, tias, eu não sei quem é que vai ser. Estendendo um pouco o milagre, ou o testemunho do Bruno, e eu vou falar, Bruno, porque para mim essa é a parte mais importante. Pode ser? Até mesmo porque nós vamos ministrar e a gente precisa entender as coisas na sua prática, porque é muito gostoso ouvir testemunho, não é? Mas às vezes a gente acha que testemunho só milagres ou coisas acontecem para aquelas pessoas que estão num patamar espiritual, aquelas pessoas que não duvidam, nunca duvidaram e tudo mais. Mas a verdade, Deus olha a intenção do nosso coração. Claro que precisa de fé e uma série de outras coisas que nós vamos falar, mas Deus conhece a pureza do nosso coração. E uma das coisas, Bruno é uma pessoa que anda muito próximo de mim, não sendo meu filho, mas compartilho com a Jaqueline, porque às vezes ela fala, pastora, só a senhora para poder puxar a orelha do Bruno, porque aquela cabeça dura, não é assim? Agora ele está bonzinho, mas já foi cabeça dura que vocês não têm noção. Então, para ver o poder da transformação do Senhor. E uma das coisas, o Bruno sempre teve um lado mais racional. Eu acho que ele leva ao pé da letra, nós devemos prestar culto ao Senhor, um culto racional. Ele sempre foi muito mais racional. E eu sempre falei para ele, ok, nós precisamos ser racionais, mas tem coisas que fogem do nosso lado racional. Bruno é milagre. Então ele sempre duvidou, de certa forma, desses milagres que você não espera, que você não entende, que você não explica. E nós estamos fazendo em conjunto esses devocionais que vocês vão começar a receber a partir de amanhã. Eu e Bruno fizemos juntos. E um deles, não importa qual, nós sempre ficávamos conversando e eu ia, às vezes, corrigindo alguma coisa que ele colocava, não porque não fosse verdade, nem porque não havia sinceridade no coração dele. Mas eu falei, mas você não está escrevendo sobre você está escrevendo algo que é para o outro. Então, você não pode colocar aquilo que você acha, mas aquilo que vai abençoar a vida da outra pessoa. Então, coloca sempre de uma forma que você fala, tipo, eu estou aprendendo, eu estou no mesmo processo. E o Bruno não tinha essa facilidade de acreditar em milagre. E faz parte do testemunho deles, porque Deus, quando trouxe esse carro, especificamente a quem Deus despertou, entenda que quando Deus quer usar a nossa vida para milagre, Ele usa nós como receptor, mas Ele também usa alguém para ser o doador. Mais obediente do que o que recebe é aquele que dá. E na verdade, quando Deus levantou alguém para poder dar esse carro, a frase dada para a pessoa que deu esse carro foi: esse negócio é entre eu e o Bruno. Só obedeça. Graças a Deus que obedeceu e ele foi o receptor. Mas o que significa? E eu falei para o Bruno e falei para ele, filho, entenda, Deus quis falar para você, eu sou Deus de milagre. Não é só o que está no controle da sua mão. E ele falou, é verdade, pastora. Então isso é um processo de amadurecimento, de crescimento, e que não há problema nenhum, porque talvez você não acredita nisso. Quem acredita aqui que pode ganhar uma casa sem pagar um centavo? Quem acredita que pode fazer uma viagem sem ganhar um centavo? Quem acredita que também pode ganhar um carro sem pagar um centavo? Deus continua sendo esse Deus. Então, eu fiquei extremamente feliz com o que Deus fez. E eu creio que eu falei, Bruno, muito mais do que o carro, é esse aprendizado que você teve do Senhor. E nunca mais você vai dizer, tem coisas que eu só ouvi falar.
agora ele pode dizer: eu vivi um milagre que eu nunca imaginei que fosse viver. Amém? Que nesses 14 dias você também possa viver isso. Nós não estamos de brincadeira, nós não estamos tomando um tempo, tem alguma coisa para fazer, sabe, atividade, a gente tem que inventar na igreja, vamos fazer jejum. Não, é muito mais sério que isso. E por ser mais sério que isso, eu pedi ao pastor que me permitisse explicar, não é uma pregação, mas é uma orientação à igreja sobre esse assunto de jejum e milagres, sobre oração, sobre palavra. Porque, na verdade, apesar de jejum, mais especificamente, ser um assunto que talvez todos nós já tenhamos ouvido falar. Você já ouviu falar sobre jejum? Infelizmente, as pessoas ainda não compreendem. Por mais que tenha se ouvido, as pessoas não compreendem exatamente o que significa jejum, qual é a importância do jejum, por que eu devo jejuar, será que é preciso, não é preciso? Então essas coisas todas podem ajudar você e a mim, nesses próximos 14 dias, fazer o jejum de forma correta, fazer o jejum compreendendo, entendendo o que você está fazendo. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu não acredito que a gente precisa mais jejuar. Eu falei, por quê? Porque Jesus já fez todo o sacrifício por mim. Então eu não preciso ficar fazendo sacrifícios que Jesus já fez por mim. Aí eu falei, oi? E aí pensei, não discuti obviamente, porque eu vi que havia uma ignorância à resposta dessa pessoa. Ela não entendia o que era jejum, ela não entendia o que era essa prática, o que é oração, o que é buscar, o que é se render. E é por isso que ela falou aquilo. Essa área sempre foi uma área que sempre me chamou a atenção, sempre gostei. Quem gosta de orar, dificilmente não gosta de jejuar, não é, pastor Milton? São coisas que andam muito próximas. Oração e jejum é algo que anda muito próximo. E palavra, porque orar, jejuar, sem ter a palavra como respaldo, aí pode virar uma certa bagunça, pode ir para o lado só da emoção, e isso também não é bom. Mas nós vemos que cada vez mais tem havido uma menos prática do jejum. Apesar de se ouvir falar tanto, você ouve do jejum intermitente, que é para você emagrecer, e o povo faz aquelas loucuras. Lembro de uma pessoa que passou por aqui, que fez, e depois saiu espalhando. Então, esse tipo de jejum, talvez você... Mas eu estou falando de jejum, de prática de jejum, no campo espiritual. Nesse que dá resultado espiritual. E é lógico, uma vez atingindo o espírito, atinge a matéria, atinge a alma, atinge o corpo, atinge todas as outras coisas. Mas nós temos visto que cada vez mais esse jejum que nós proclamamos a igreja fazer tem se tornado menos praticado. As pessoas, quando elas pensam que jejum é sacrifício, já não querem fazer. Você vai fazer jejum? Não, tem que ficar muito tempo sem comer, tem que ficar muito tempo sem deixar isso. Eu sofro demais. As pessoas já nem querem fazer. E com certeza é porque não compreendem. E uma das coisas que eu falo muito em aconselhamento, algumas pessoas, quando nós aconselhamos ou desafiamos as pessoas a fazerem alguma coisa, e ela fala assim, mas eu não tenho coragem, mas eu não quero, mas eu não acredito. Aí, às vezes, a única coisa que eu posso dizer a elas é, olha, tem coisas que eu posso falar, eu posso testemunhar, mas eu não tenho como fazer você viver se você não experimentar, se você não fizer a sua parte. Então, não tem jeito, eu não posso falar de um resultado daquilo que eu experimentei, e você entender da mesma forma que eu, se você não experimentou. Então, por isso que eu creio que muitas pessoas não fazem jejum, não fazem essas campanhas, não fazem essas consagrações, porque não compreendem o que é. E nós precisamos fazer isso com mais frequência. Nós temos, desde o começo do ano, pela iniciativa do Bruno, querido colocar na igreja uma cultura do discipulado, vida na vida, aquilo que é básico da igreja, que tem se perdido. Hoje, a igreja... O
corpo de Cristo espalhado pela terra, tem colocado a importância da igreja, o culto ao Senhor, todas as coisas menos aquilo que de fato é. As pessoas vêm para receber e nunca foi para receber. Os templos e os cultos sempre foram para adorar, foram para levar ao Senhor, e Ele, na sua infinita graça, nos devolve, vem com a sua glória, vem e nos responde. Mas, na verdade, trocou. Então, as pessoas vão à igreja, nós, às vezes, vamos à igreja, vamos a um evento espiritual, querendo receber. Por quê? Porque nós entendemos errado, nós explicamos errado, nós induzimos errado, nós ficamos voltados a eventos, ficamos voltados àquilo que chama atenção. Ei, culto não é sobre nós, é sobre o Senhor, e Ele já é suficiente para chamar a nossa atenção. Mas como a gente não compreende essas coisas, a gente inverte, e aí a gente se perde, e aí acaba falando, para quê que eu vou fazer um jejum? Para que eu vou fazer uma consagração? Para que eu vou fazer um sacrifício? Se Jesus já fez tudo por mim. E aí é o crente mimado, que acha que tudo, ele fala, papai eu quero e papai dá. Não é bem assim, não é verdade? Então, nós queremos falar sobre jejum. É um assunto bastante extenso, é impossível falar numa ministração, impossível falar tantas coisas sobre jejum, mas eu quero pelo menos falar um pouco do que é mais básico, ou às vezes coisas simples que você talvez até hoje tenha feito errado, ou você tenha feito porque todo mundo fez, foi na onda. Então, coisas básicas, porque eu creio em nome de Jesus, que esse próximo jejum, esses 14 dias, o maior milagre que Deus vai fazer, não será os pedidos específicos que vocês colocarão, que eu colocar, mas será a transformação dessa igreja, com compreensão e entendimento da vontade de Deus para este lugar. E não tem como isso ser alcançado, se não for através de oração, de jejum e de palavra. Amém? A Bíblia diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, eu vou mandar você abrir um texto da Bíblia, mas ainda não. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que eu estou querendo fazer agora é ensinar você a ter um culto racional. Não racional de desacreditar, racional de você compreender, de você entender. O que é culto racional? Culto racional é aquele que não é espiritual, não tem nada a ver. Culto racional, ele é feito com raciocínio, com compreensão. É quando as pessoas, eu e você, somos confrontados pelo Espírito de Deus, somos confrontados pelas Escrituras, e aí somos obrigados a pensar, a refletir como está a nossa vida. Isso é culto racional. Quando você chega aqui, por mais que o Espírito Santo fale, por mais que você chore, por mais que você se arrepie, por mais que as suas emoções sejam mexidas, você sai daqui refletindo, pensando na palavra que foi de confronto a você e a mim. Isso é culto racional. O culto voltado só ao sentimento é muito complicado, porque enganoso é o coração do homem. Se nós ficarmos só, hoje eu não achei, Bruno, que o culto foi muito legal, não chorei, não me arrepiei, sabe, a palavra até foi boa, mas eu não tive assim uma sensação. Que bom. Se a palavra foi boa, você ouviu e refletiu, melhor do que você tivesse tido um monte de emoções, que a partir de que você pisasse ali fora, elas iriam sumir. Toda palavra, todo culto deve ser racional, porque você começa no domingo e durante toda a semana você continua se alimentando daquela palavra que você ouviu na escola dominical, que você ouviu à noite, que você ouviu no culto de terça-feira de oração, na quinta-feira na sala do Pai. Isso é culto racional, que te acompanha todos os dias a refletir a palavra de Deus. Amém? É isso que eu quero. Vocês sabem que eu sou pentecostal. Se deixar, eu arranco o sapato, saio rodopiando, dou glória a Deus, falo em línguas e está tudo bem. O povo que me conhece sabe, pronto. Lá em casa eu sofro bullying, você sabe.
Quando eu faço alguma coisa, eu tiro o sapato, eu faço, aí eles falam, lá vem, segura que ela vem. Eu amo sim dar essa liberdade ao Espírito, mas muito mais do que essa liberdade, eu gosto de compreender aquilo que Ele está falando. Eu gosto de compreender aquilo que Ele está me orientando. E é isso que eu quero que vocês façam. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Capítulo 5, versículo do 33 ao 39. Lucas 5, do versículo 33 ao 39. Todas as vezes que a gente vem ministrar uma palavra, tem aquelas palavras que Deus revela ao nosso coração. Tem palavras que nós ouvimos, que nós aprendemos. Então eu quero que você entenda que muitas coisas que eu vou falar aqui são de coisas que eu ouvi, de ministrações, de livro e coisas assim. E o que mais me deixou na centralidade, talvez, se ele ouvir, ele vai falar, ela pegou a minha pregação. Não, eu compartilhei aquilo que eu acredito e que ele falou. Quem quer saber mais sobre jejum, oração, essa prática, eu indicaria você comprar e ler o livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Ele teve uma experiência ele já fala sobre jejum há muito tempo, mas nesse ano ele escreveu um livro específico sobre isso. Não é teoria, é prática. Ele precisou praticar coisas assim bem profundas, para que nesse período da prática ele pudesse escrever esse material. Vale a pena você ler, você procurar entender. E eu peguei mensagens, partes e escrevi. Então eu não estou falando nada sobre mim, não estou falando, nossa, a pastora teve uma revelação. Não, eu estou somente repassando aquilo que eu tenho aprendido desde quando eu tinha 17 anos, que eu entreguei a minha vida a Jesus. E uma das primeiras práticas que eu tive foi a prática do jejum e da oração. Foi daí que veio a minha paixão pela oração. Porque muitas coisas que eu vivi e vivo sempre foram resultado dessas duas coisas, juntamente com a palavra. Então, é sobre o pastor Luciano Subirá, que eu compartilhando ou ouvindo, que eu comecei a escrever aquilo que eu acho que a igreja precisa saber. Diz assim, Lucas 5:33, e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém? Muitas perguntas você pode ter na sua mente sobre jejum. Eu constantemente sou questionada algumas coisas sobre jejum. Um deles é, o jejum é para hoje? Nos nossos dias ainda é para hoje? Ou será que é algo que era só do Velho Testamento? Se era só alguma coisa da época da lei? Muitos acreditam nisso, que o jejum era só para aquela época. Era só para quando havia lei, Antigo Testamento, quando tinha lá o Kippur, Yom Kippur, né? Que era um jejum 2 vezes ao ano, se eu não me engano, ou 1 vez ao ano, que era estabelecido. Então, o jejum é para aquela época. E nós vamos ver que, na verdade, não. Quando nesse texto aqui se fala que alguém veio e questionou Jesus, na verdade a pessoa não estava elogiando, a pessoa estava criticando Jesus. Pois é, os discípulos de João, eles jejuam. Inclusive, eles devem fazer até um jejum bem constante, porque João Batista era bem radical. Ou então eles poderiam ter dito, os fariseus jejuam.
E diz a história que eles costumavam jejuar 2 vezes por semana, pelo menos. Mas os seus vivem comendo e bebendo. E Jesus falou assim, não, eles não precisam jejuar, afinal de contas, eles precisam jejuar enquanto o noivo está aqui, ele estava se referindo a ele mesmo. Eles só vão jejuar depois que o noivo não estiver. E quando ele fala o noivo não estiver, não estava falando somente sobre os 3 dias de ressurreição. Ele estava falando quando ele fosse assunto ao céu. Então, quando ele diz isso, fala que nós, a partir dos discípulos de Jesus, e nós vamos jejuar então até a volta, quando o noivo vir a buscar a sua noiva. Então ele está falando aqui que eles não precisavam fazer isso enquanto ele estava ali, mas eles iriam fazer e sentir a necessidade disso quando Jesus fosse ou não estivesse mais ali. E aí você vai falar assim, mas jejum, tem alguma coisa na Bíblia que diz que jejum ainda é para o dia de hoje? Quando nós vemos em Mateus 6,16, Jesus diz assim, quando jejuarem. Se ele falou quando jejuarem e não se jejuarem, ou então jejuem, significa que ele colocou quando jejuarem, Jesus está fazendo uma expectativa de que nós façamos isso. Então ele não fala se jejuares, ou então jejuem como imperativo, como outras coisas ele fala. Ame, imperativo, não é se quiser. Mas aqui ele fala quando. Então Jesus está tendo uma expectativa que nós jejuássemos. E é por isso que ele fala quando jejuar, ensina como se deve fazer, e fala sobre como isso deveria acontecer. O pastor Luciano diz que John Wesley fala numa frase que a expectativa de Jesus a nosso respeito deveria ser algo tão importante que tornaria-se um mandamento. Se nós levássemos Jesus a sério, tudo aquilo que ele fala e tudo aquilo que ele tem como expectativa, é a mesma coisa dele esperar que nós sejamos adoradores e que o adorem em espírito e em verdade. Se a gente levasse a sério exatamente isso, nós seríamos adoradores ímpar. A nossa vida seria recheada de adoração, tudo que nós fizéssemos 100% seria para a glória de Deus. Mas acontece que às vezes a gente acha que deve obedecer, ou às vezes fazer o que Deus espera, quando Ele vem com o imperativo, faça. Se Ele não mandou, não preciso fazer. Mas quem que tem alguém com uma autoridade, que acredita nessa autoridade, acredita nessa pessoa que tem o melhor para você, quer agradá-lo, ela quer fazer tudo o que a pessoa espera. Não é verdade? Então, quando você está com alguém e aquela pessoa, sempre nós temos expectativas um do outro. E aí o que você faz? A Maiara sabe que o Rafael gosta de algumas coisas e ele tem a expectativa que, por exemplo, a Maiara cozinha muito bem. Ele tem a expectativa que a Maiara faça o quê? Use dos seus dons e faça boas refeições para ele. Ele tem uma expectativa. Ele não fala, vai para a cozinha, mulher. Não, ele tem uma expectativa. Mas a Maiara, por amar o Rafael e por querer agradá-lo, não é um mandamento, mas é algo tão importante para ele que eu vou lá para cozinhar. É a mesma coisa. Se nós queremos agradar a Ele, e Ele tem essa expectativa que eu e você pudéssemos jejuar, então nós deveríamos fazer isso com frequência para agradá-lo. E é engraçado que a gente é muito conveniente, você vai dizer que sim. Principalmente com a palavra. A gente faz assim, aquilo que convém a gente quer fazer, aquilo que não convém a gente tira. Então fala, Senhor, eu quero ser igual a Ti. O Senhor fazia milagres, eu quero fazer milagres. O Senhor pregava, eu quero pregar. O Senhor amava, perdoava. O Senhor jejuava. Não, essa parte eu não quero não. Essa parte aí pode ficar com o Senhor mesmo. A gente é conveniente.
Aquilo que é bom a gente quer fazer igual a Jesus, mas aquilo que não convém, ou aquilo que demanda sacrifício, a gente não quer fazer. E isso é uma das coisas que a gente faz para o jejum. E você não precisa me responder. Responde aí para você, por que às vezes você não faz jejum? Ah, difícil, né? Nossa, não estou comendo doce. E aí vem o aniversário, cara, não vou fazer, né? Porque esse período de jejum vai cair bem no aniversário de fulana. E os doces que eles fazem são deliciosos. Não vou fazer o jejum. Está vendo que o jejum você faz conforme lhe agrada, conforme me agrada? E aí a gente fica pensando, será que a gente faz esse jejum entendendo exatamente? Será que o jejum que a gente faz de fato é sacrifício? Como é que eu e você escolhemos aquilo que nós vamos tirar ou como nós vamos fazer? Ah, eu tiro cebola. Pastor, é fácil, não come. André vai tirar alface, mais fácil ainda, não come. Está enganando quem? A si mesmo. Não há sacrifício nisso. Então, às vezes, nós precisamos realmente reavaliar como é que nós escolhemos quando vamos fazer jejum. E, principalmente, nunca faça nada para Deus sem consultar a Ele mesmo. Porque Ele mesmo vai orientar a mim e a você o que deve fazer. E se a gente falasse assim, eu vou tirar tal coisa. E se a gente realmente perguntasse para Deus, Ele fala, para de palhaçada. Porque Ele sabe que você só tirou tal coisa porque foi mais fácil para você e para mim. O que é jejuar? Jejuar é passar fome? É? Não. Fome é quando a gente deixa de comer porque não tem o que comer. Isso é fome. Estou com fome, estou com vontade de comer e não tem nada. Isso é passar fome. Jejuar é quando eu deixo de comer porque eu quero deixar, porque eu decidi deixar de comer por um propósito. É bem diferente. Por isso que quando você que nunca fez, ou você que fez, ou você que testemunha, quando você fala sobre jejum, você fala para a pessoa. É engraçado que no começo às vezes é difícil, mas depois parece que você fica sem fome. Porque daí você imagina, por exemplo, o pastor e o André, que todo mundo olha para eles, acha que a vida deles é comer. Não é. Entendeu? É, a dieta da lua que só não come a lua. Acha que isso é o complicado. Então, ai meu Deus, se eles fizerem jejum, eles vão morrer. Não é verdade. Porque as reações sobre fome e jejum são diferentes. A fome, já o organismo, ele traz um estresse, a mim e a você. O jejum não. Porque ele fortalece o nosso espírito, mortificando a nossa carne. Por isso que quando você jejua, você não fica irritado como você ficaria se simplesmente você estivesse sem comer. Entendeu? Então, jejum não é passar fome. Mas aí, olha, eu não quero entrar nem em choque, que o pastor já orientou. O que você faz? Mas eu preciso falar. Porque eu acho que essa prática do jejum está tão escassa e tão mal feita, que eu preciso falar o que de fato é. Quando a Bíblia fala sobre jejum, a prática de jejum, quando no grego fala jejum, a palavra jejum, está dizendo é simplesmente não comer. E às vezes nós fazemos jejum, e eu, por favor, pastor, ele nem sabe o que eu ia falar. Eu vou fazer jejum de internet. Eu vou fazer jejum de batom. Eu vou fazer jejum, sei lá. Eu não estou invalidando, ok? Mas eu tenho para mim, e quando eu vou estudando mais a fundo, de que isso não é exatamente um jejum, mas isso é um exercício de domínio próprio. Não vou mexer no Instagram ou na rede social. Isso para mim não é jejum. Isso para mim é um exercício de domínio próprio. Jejum, no seu real significado, é tirar comida, algo sólido para o seu corpo. É não comer. Então isso já começa algo que as pessoas já fazem de errado no jejum. Porque
Às vezes, você simplesmente tirar uma rede social, por exemplo, e eu não quero discutir se você tem resultado nesse jejum, ok? Eu estou sendo bem sincera, e eu preciso ser. Tudo bem que você pode falar que você teve um resultado sobre isso. Mas eu acho que diz muito mais respeito ao seu vício do que, na verdade, a preparar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para as coisas que Deus tem para você. Então, eu queria que você entendesse que jejum é não comer. E aí eu vou explicar para você como deve ser o jejum. Jesus, apesar de ter a expectativa de que nós jejuássemos, ele não impôs como deveria ser, não determinou como deveria ser. Ele não falou sobre a periodicidade do jejum. Quero que vocês façam jejum uma vez por semana, de tanto em tanto tempo, assim como ele não falou da ceia. Ele falou para fazer em memória dele, mas se você quisesse fazer todo dia ceia, estava tudo bem. Se você quisesse fazer todo domingo, estava tudo bem também, porque é você trazer à memória aquilo que Jesus fez. Então, quando fala de jejum, ele não determinou o tempo, ele não determinou como deveria fazer, e nem quanto tempo deveria durar o jejum. Nós vemos relatos na Bíblia, e é por esses relatos que a gente costuma fazer igual, que a gente vê jejum parte do dia, jejum o dia inteiro, jejum de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias e de 40 dias. E você não viu mais que 40 dias na Bíblia sobre jejum. Apesar de pessoas dirigidas por Deus, com testemunhos fidedignos, de pessoas que já fizeram 70 dias de jejum, mas quando chegar nesse jejum eu vou falar para você que é algo específico. Quais são os tipos de jejum? Nós podemos fazer jejum parcial. Qual é o jejum parcial? Jejum de Daniel. Ele não tomou vinho, não comeu das iguarias do rei. Ele decidiu fazer aqueles 21 dias comendo somente legumes e água. Isso é um jejum parcial. Ele tirou algo sólido, continuou bebendo água e foi fazendo essa prática. Outro jejum que também é parcial, que se diz, é próprio João Batista. Ele era mais radical. Ele comia só gafanhoto e mel. Imagino que devia fazer os discípulos dele fazer o mesmo. Era uma espécie de jejum também. Não é porque ele só comia isso, mas às vezes ele se mantinha só disso. Tirava o alimento sólido, ou pelo menos parcialmente. E esse jejum é válido. Você tirar uma refeição, você tirar algo específico que você come. Isso é jejum parcial. Existe o jejum normal. Entenda que o jejum normal não é pelos dias, mas é pela forma de fazer. E diz que jejum normal é o que Jesus fez 40 dias. 40 dias? Não, estou falando a forma. A Bíblia diz que, passando os 40 dias, Jesus teve fome. Não disse que ele teve sede. Então significa que esses 40 dias, ele ficou sem comer, mas não sem beber. Esse é o jejum mais normal. Você deixar de comer, mas você manter bebendo água, tomando líquido, e daqui a pouco eu explico por quê. E existe o jejum absoluto ou o jejum total, que foi o que Paulo fez. Ficou 3 dias sem comer e sem beber. Foi o que Esther fez, convocando todo o povo que ficasse 3 dias sem comer, sem beber. Foi também quando Jonas, que o povo fez lá aquele jejum, todo mundo fez o jejum, ninguém comia, ninguém bebia, colocaram panos de sacos, 3 dias de jejum absoluto. Por que que a Bíblia fala, e a Bíblia ela é incrível, porque ela nunca ultrapassa aquilo que Deus mesmo criou. Se você fizer um jejum absoluto, mais de 3 dias, e você precisa ter prudência, porque você ter fé e ousadia não é imprudência. Você querer ter fé, você querer provar, você querer experimentar, não é ter imprudência. Passando de 3 dias de você sem beber água, chegar no 5º dia, você já começa o seu corpo a entrar em colapso.
E não é isso que Deus quer, nem sobre mim, nem sobre você. Por isso que jejum absoluto costuma se fazer no máximo 3 dias. Eu não quero nada para minha glória. Eu fiz esse jejum uma única vez, mas foi a partir dele que eu passei a ter esse encanto pela oração. E eu lembro que a minha irmã, foi logo quando eu de fato me converti, mas eu fiquei 3 dias e eu falei, esses 3 dias eu vou somente me alimentar da palavra. O primeiro dia eu achei que eu ia morrer. Tudo que eu nem tinha vontade de comer, eu passei a ter. Olha, foi horrível. Quando chegou no segundo dia, eu falei, nossa, parece que não é tão difícil assim. Quando chegou no terceiro dia, eu falava, gente, acho que eu nem preciso mais voltar a comer. E a minha irmã tirava sarro que não podia chegar perto de mim e me dar a mão, que eu começava a orar. De tão impactada que eu estava nesse processo. Confesso para vocês que tenho feito pouco jejum que me custe mais do que tirar alguma coisa. E tenho sentido falta por isso. Você tem que entender que você pode não querer fazer jejum. E nem fazer sacrifício, isso é um direito seu, não é imperativo, como eu disse. Mas existem lugares que você só entra se você fizer. Existe um patamar que você só vai alcançar se você fizer. E aí existe também o jejum sobrenatural, que você pode ter falado aí, tudo bem, foram 3 dias, mas e Moisés? 40 dias sem beber e sem comer. Esse é o que se chama de jejum sobrenatural. É aquele que é mandado por Deus, Ele mandou, Ele quem leva, Ele quem sustenta. Então, por que Moisés aguentou 40 dias dessa forma? Porque ele foi envolvido pela glória de Deus. Por ele mesmo jamais faria. E essas outras pessoas que a gente tem relato, que fizeram por 60, 70 dias, também foram pessoas que foram chamadas especificamente por Deus para esse desafio. E existe um processo para isso também. Um processo de você desintoxicar. Tanto para começar esse jejum, quanto para voltar. Então existe sim algo que tem que ser racional, você tem que compreender. São poucos que Deus chama para esse tipo de jejum. Se você for um dele, cai para dentro. Se Deus falou, faz, porque aquele que falou é fiel para poder te sustentar e te orientar em tudo o que faz. Mas eu estou querendo mostrar para você como são os jejuns. Talvez você não tenha feito nenhum desses, ok. Ou talvez você tenha feito tudo errado, qualquer um deles. Mas esses são os tipos de jejum. E aí você vai dizer, para que jejuar? Para quê? Eu vou jejuar porque eu quero a conversão da minha família. Então, na verdade, você jejua para a pessoa converter? E a Bíblia diz que tem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então você jejua pelo demônio? Não. Jejum não muda a outra estrutura, não muda a estrutura de Deus. Jejum muda a minha estrutura. O jejum é sobre mim. Deus não muda nem antes, nem durante, nem depois do jejum. Quem muda sou eu. Quem muda é você. E é por isso que nesse texto, e eu nunca tinha prestado atenção quando eu estava ouvindo o pastor Luciano ministrar sobre essa palavra, os livros sinóticos, que são aqueles que são escritos as mesmas coisas, o do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem as mesmas histórias, que você vê, por que tem a mesma história? Isso aí é uma outra coisa que a gente pode ensinar. Porém, esse texto que nós lemos, que fala tanto da crítica a Jesus do jejum, como de roupa nova e odre novo, vinho novo, odre velho, os 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, falam a mesma coisa. Então significa, eu nunca prestei atenção nisso, que isso é uma coisa só, não é separado. Toda vez que foi falado sobre jejum,
Jesus, quando fala sobre a questão da roupa nova, do odre, do vinho novo, o odre velho, ele está explicando sobre o jejum. E hoje parece que fez assim na minha cabeça. Nossa, eu já vi separadamente, mas junto eu não tinha ligado. E eu falei, agora que eu quero fazer jejum mesmo. Por quê? Ele fala sobre as duas comparações. E aí você, se tiver com a sua Bíblia aberta, diz assim a parábola que ele usou para poder ensinar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Resumindo, é como se você tivesse uma roupa e ela está velha. Mas ainda está no uso, ela só está velha. Mas ela ainda está boa para usar. Mas ela tem um rasgo exatamente aqui. E aí vem alguém e te dá, fala assim, olha, eu tenho uma roupa nova para você. Seria insano, como você entende. Não, eu não preciso. Eu só preciso desse pedaço, então me dá a roupa nova aí. Corta um pedaço da roupa nova e gruda na sua roupa velha. Quem faria isso? Se você tem uma roupa nova. Às vezes nós fazemos isso. O Senhor quer nos dar uma roupa nova, mas a gente só se contenta com um remendo na roupa velha, porque a gente não quer que mexa na estrutura. É a mesma coisa que se fala do vinho novo no odre velho. O odre era um recipiente de couro, aonde se armazenava o vinho, certo? Quando o vinho novo é colocado, ele ainda está no processo de fermentação. Se colocar o vinho novo num odre velho, num couro velho, quando o vinho começar a fermentar, vai começar a explodir, vai começar a inchar aquele odre e vai fazer o quê? Pá! Estourar e derrubar todo o vinho novo que foi colocado naquele odre. Por isso que fala, ninguém pega um vinho novo e coloca no odre velho, porque vai fermentar, vai inchar e vai perder tudo. É a mesma coisa a nossa vida. Deus não pode derramar sobre mim e sobre você algo sobrenatural, algo impactante, se você não tiver com um odre novo. Se você não quiser a roupa nova, porque a velha não vai aguentar. Ou você vai estragar, ou você vai derramar aquilo que foi lhe dado. E aí o pastor Luciano fala uma palavra que eu achei bem interessante. O novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. É para isso que serve o jejum. Mudar a minha estrutura e a sua estrutura. Talvez seja exatamente por mexer em algo tão específico que as pessoas evitam fazer jejum. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, como é difícil. Por isso que há tanta batalha. Pessoas que começam a fazer no meio do caminho desistem. Dá uma burlada, como o pastor falou. Uma pessoa que nós tivemos na igreja e que ela parou o café. Ela falou, pastor, tirei o café porque eu não aguento ficar sem café. Só comprei umas balas para eu ir comendo, chupando durante o dia. Roupa nova, remendo de roupa nova na roupa velha. É vinho novo no odre velho. Então eu quero que eu entenda, você entenda, que a necessidade ou o privilégio de nós fazermos jejum é mudar a nossa estrutura para aquilo que Deus tem para derramar sobre a minha vida e sobre a sua. Talvez seja por isso que você às vezes olha algumas pessoas e fala assim, nossa, eu queria ser tanto igual aquela irmã. Eu queria tanto ter aquela unção. Deus fala com ela. Deus faz não sei o quê. E aí você ousou a perguntar para ela quantas vezes ela jejua, quantas vezes ela ora, quantas vezes ela permite que Deus mexa na sua estrutura. Por que jejuar? Exatamente porque nós precisamos ser impactados. Nós não sabemos, e eu achei interessante porque já me fizeram essa pergunta e eu fiquei feliz quando o pastor Luciano disse isso também. Me perguntam, mas o que acontece então?
Ele falou: não sei como responder. A única coisa que eu sei é que acontece. E a única coisa que eu sei que vale a pena obedecer. Ele deu um exemplo, inclusive, de uma pessoa que planta uma semente. Ela não fica à noite... o teste do feijão. Quem aqui já fez na escola o feijãozinho? Alguém passou a noite olhando? Não, a gente colocava e no outro dia ia correndo ver, não é? Nós não vimos o processo que acontece, porém a gente obedeceu a professora do que deveria fazer. É assim o jejum. Nós não entendemos às vezes o processo do que está acontecendo, mas a gente obedece fazendo. Jejum é uma ferramenta de mortificação da carne. Nós não vamos ser sensíveis à voz de Deus. Nós não vamos viver coisas sobrenaturais se nós deixarmos a nossa carne comandar a nossa vida. É impossível você ver a voz de Deus, porque você vai se enganar, você vai ter dúvida, você vai ter medo, você vai ter preguiça. Então, o jejum, ele faz com que a sua carne seja mortificada. O estômago começa a roncar e você fala: fica quieto aí que você não manda aqui. Quando for preciso, você come de volta. E aí você subjuga o seu corpo, fortalece o seu espírito. Por isso que jejum que você faz, eu faço, só tirando você não orar e não ler a Bíblia, é apenas uma dieta. Se você faz jejum e você não ora, você não lê a palavra, infelizmente eu digo a você que o seu jejum é só uma dietinha e que no fundo você tem expectativa que no final do jejum você tenha emagrecido um pouquinho. Mas não é. O jejum mortifica a carne. A oração te leva a conversar, a se conectar com Deus. E a palavra, você entende a vontade de Deus. Você ouve a direção de Deus. Deu para entender que não dá para fazer as três coisas? Por isso que o jejum intermitente é uma coisa, jejum espiritual é outra. Então você fala assim: eu não posso fazer jejum não, nunca dá certo. Talvez porque você e eu não fizemos certo. Então você quer fazer um jejum? Você quer que realmente a sua carne seja mortificada? Faça do jeito que nós estamos falando aqui. Faça com seriedade. Senão é melhor nem começar a fazer. Então é melhor não fazer, já que não é obrigado mesmo. Mas eu vou dizer para você, você não vai entrar em lugares especiais, você não vai experimentar coisas incríveis. E se eu pedir para algumas pessoas, pedir para o pastor Milton, que ele conte testemunhos de jejum que ele fez, talvez tenha um monte de história para contar. Em casa nós temos várias histórias para contar. Pastor Luciano falou uma coisa incrível, eu estou acabando. Que o jejum, ele muda o nosso centro de gravidade. Normalmente a gravidade puxa para baixo, né? Mas quando você faz jejum, ele te puxa para cima, para mais perto de Deus. O jejum, ele impacta a nossa estrutura, nossas reações, nossos pensamentos, nossos valores, nosso temperamento. Eu fiquei com medo de não conseguir hoje ministrar, porque desde ontem eu estou tossindo bastante. Essa mudança me atrapalha. Mas está no final, está tudo bem. O diabo tentou fazer eu desistir, mas eu falei que não ia. Olhamos para o alto e as coisas da terra se tornam sem valor. Por isso que quando você faz jejum, eita, não tem pastilha aí? Senhor, eu vou continuar. E vocês têm um pouquinho de paciência. Eu não quero espiritualizar.
Mas eu tenho muita responsabilidade daquilo que eu falo aqui no altar, até mesmo porque eu tenho temor e tremor daquilo que Deus pode fazer. Mas para eu chegar aqui hoje, foi uma luta espiritual. Uma batalha do inferno. Porque eu tenho tanta certeza. Ei, vocês me perdoem de eu falar, eu acho uma falta de educação falar chupando bala, chicletes, mas é só para ver se acalma. Houve uma batalha muito grande hoje, depois de muito tempo que eu não tinha crise, hoje quis me dar crise, hoje tentou de tudo. E, enfim, um monte de coisa aconteceu que eles nem sabem. Mas é porque eu tenho tanta convicção que se nós fizermos esse jejum com entendimento, de fato, fazendo um sacrifício vivo e aceitável ao Senhor, vai haver um destravamento nessa igreja. Vai haver uma transformação neste lugar e na sua vida, que nós vamos falar, como assim? E é por isso que o inimigo não quer que a gente aprenda a fazer o que é certo. Quando nós fazemos o jejum, eu não vou chupar enquanto não der para falar. Pessoas são transformadas de personalidade, você sabia? Uma pessoa cheia de irritação, ela começa a ser acalmada pelo Espírito, tamanha intimidade que ela começa, a estrutura começa a ser mexida. Uma pessoa reclamona, ela se enche de uma forma tão grande de Deus, que ela não tem mais vontade de ficar reclamando e vendo. E sabe o que é o mais interessante do jejum, quando a gente entra nesse mexer com a estrutura? Que chega no final, você já nem se preocupa por que jejuou. Porque na verdade Deus muda a sua estrutura e você muda até os seus valores, os seus pedidos. E aí você chega naquela hora que você fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Esse é o milagre do jejum. Deus, na sua infinita graça, ouve as nossas orações. Mas acima daquilo que você pede, que Ele tem prazer de dar, Ele quer que a gente aprenda a chegar num patamar de relacionamento, de intimidade, de mudança de estrutura, que a gente possa falar em alto e bom tom, a tua graça me basta. Em Colossenses 3, de 1 a 3 diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida. Isso é lindo, né? A sua vida, a minha vida está escondida em Cristo. Em Deus. Isso é incrível. Isso é muito mais do que um carro. Isso é muito mais do que um filho. Isso é muito mais do que uma casa. Isso daqui me garante que até o noivo chegar, eu estou preparada para subir. Por isso que Jesus falou, enquanto o noivo estiver aqui, não precisa mais haverá o dia que ele não estará, eu não estarei, irei para o meu Pai, e até que eu volte, é necessário que eu e você jejue, para que a nossa estrutura seja modificada, para que a nossa oração possa nos conectar com Deus, e que a palavra seja sede e alimento, de forma que a gente não se desvie, e fique preparados para o noivo chegar. Esse é o ponto do jejum. É para isso. Não é uma barganha. Eu vou jejuar e o Senhor me faz isso. Não é sobre isso. Quem somos nós para falar para Deus? Você pode colocar a primeira coisa que eu e o pastor escrevemos sobre a introdução do jejum, e eu vou encerrar aqui.
Você entendeu sobre o que eu falei? Você vai reavaliar a partir de amanhã, ou melhor, de hoje, porque você precisa decidir hoje como você vai fazer o seu jejum. Talvez você já tinha planejado algo aí bem facinho. Se quiser fazer, tudo bem. Mas eu ousaria fazer algo que te custe mais. Não estou falando para você fazer 40 dias, porque são 14. E não falei para você fazer 14 dias sem comer, sem beber, porque a gente tem que respeitar o nosso físico. Eu, por exemplo, em casa, é um monitoramento que é uma coisa. Se eu falar que eu vou ficar sem café da manhã, eu sou linchada lá em casa. Na verdade, eu sou internada. Porque eu não posso ficar sem café da manhã, porque eu tenho um monte de remédio de manhã. Mas eu já falei para eles, dessa vez, vou falar em público. Vocês vão deixar eu fazer o jejum do jeito que eu quero. Eu prometo que eu vou comer de manhã para poder. Mas vocês vão fazer, deixar. E o pastor falou, dessa vez cada um faz do seu jeito. E eu falei, Senhor, é do jeito que eu quero. Que eu acredito em jejum. Eu deixo de comer, paro e me alimento da palavra. E falo com meu pai. E falo com meu pai. E a hora que passa o tempo, eu falo assim, gente, eu nem vi quanto tempo passou. Eu tenho sentido necessidade desse sacrifício. Eu não sei qual tem sido a necessidade, mas sabe por quê? Não é porque eu quero ver milagres. É porque eu quero ficar mais conectada com Deus. Eu quero estar mais preparada para essas loucuras que nós estamos vivendo. Gente, nós estamos vivendo, ouvindo, vendo umas coisas que se a gente não tiver a estrutura do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos suportar. Não está dando para ler, não está dando para poder ver jornal. A gente tem medo de deixar filhos na escola, a gente tem medo de conversar, a gente não pode falar de política, senão você é linchado. Está uma coisa horrível. Eu falei, Senhor, eu quero mais de Ti. Quem não entendeu? Se você não entendeu alguma coisa de jejum, eu quero dar total liberdade, como sempre dei, para que você me mande mensagem e fale, pastor, eu não entendi isso. E eu faço questão de explicar para você, porque eu quero que você faça dessa vez um jejum totalmente diferente de todos os jejuns que você já fez. Amém? Está lá? Está colocando? As pessoas estão indo do celular? Então, não sei se todos deram lá o nome para o link. E eu quero aproveitar enquanto eles coloquem só para explicar uma coisa. Nós fizemos 3 jejuns, são 3 que a gente já fez nesse período. É uma estratégia que Deus deu ao pastor para que a igreja possa criar o hábito de ler, de jejuar, de orar e de ler a palavra. Faz parte de discipulado. E nós escrevemos assim: jejuar não é fazer sacrifícios diante de Deus para nos tornarmos merecedores de milagres. No jejum, subjugamos nossa carne e fortalecemos nosso espírito, nos tornando mais sensíveis a Deus e a sua voz. Oração não é colocarmos Deus contra a parede e dizermos o que a gente quer que Ele faça. Na oração, criamos relacionamento em nossos corações e nos sujeitamos... Relacionamento e intimidade com Deus. Abrimos nossos corações e nos sujeitamos à sua vontade. Portanto, nos próximos 14 dias não estaremos fazendo barganha com Deus, com o nosso jejum, e nem obrigando a Ele a fazer o milagre. Na verdade, nesses dias, queremos estar tão sensíveis e rendidos a Deus, de forma que, como filhos, tenhamos total liberdade de colocarmos diante do Pai nossos desejos e necessidades e fortalecemos nossa fé nesse Deus do impossível, que vai além do que pedimos, pensamos ou cremos. Rick Godwin, ele diz numa frase: a preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo sobre coisas que não pode mudar. Oração é uma conversa que você tem com Deus sobre as coisas que Ele pode mudar. Deus continua realizando milagres e nós estamos juntos nesse desafio, fazendo esse jejum.
Todos os dias você vai receber. Dessa vez nós fizemos 2 coisas. Você vai ver que tem um pouco mais. Se você perceber, nós estamos tentando injetar o exercício de você ler a palavra, de você orar mais. Tem pessoas que não precisam, mas tem pessoas que precisam desse empurrãozinho. De manhã você vai ver o devocional com a leitura e o devocional. À noite você vai ter um outro texto que você lê e uma oração que pode ser um pontapé inicial para aquilo que você quer declarar sobre o que foi falado. Alguns tipos de jejum, alguns tipos de milagre que você quer abordar. Você tem total liberdade de colocar os seus pedidos, as suas necessidades, total liberdade. Mas faça direito para não se frustrar. Amém? Eu quero chamar o pastor aqui. E Deus seja louvado. Tentou fazer eu parar de falar, mas não parou. Não vai. E a gente tinha que falar e nós falamos. E eu fico em paz. Sabe aquela coisa de que pronto, agora fizeram. Eu tenho uma preocupação muito grande quando as pessoas estão... Eu fico assistindo as pessoas fazendo as coisas de forma errada. E foi por isso que eu falei, bem, deixa eu falar um pouquinho sobre jejum. Porque eu tenho certeza, eu tenho experiência, que ele é de muito resultado, de muito impacto.